Amém. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você de perto, você de longe, você que está aqui. Nós não somos celebridades como está acontecendo lá no México, nos Estados Unidos e no Canadá, Copa do Mundo, mas nós temos os atletas aqui hoje, né? Não temos aquela pompa da Copa do Mundo, mas nós temos aqui o Major, nosso atleta, o Raí, o Boquinha, o Caça-Rato, o João, o Pedro, né, que são nossos atletas lá do projeto, e o Estevam também, que está acompanhando a gente lá de vez em quando, nosso mascote mais novo do projeto, né? Que bom, né? Quem sabe um dia nós vamos estar aqui falando e vocês vão estar lá jogando a Copa do Mundo. Já pensou, Major? Que maravilha! Você viu que tem um menino lá de 17 anos jogando? O mais novo da Copa com 17 anos e o mais velho com 43. Até escrevi lá no grupo, o professor Júnior ainda tem chance, né? Tem um de 43 jogando, né? E tem um lá de 17. Você está com quanto, Major? 12? 11. Então, daqui 6 anos, você vai estar com 17. Quem sabe? Né? Dedicando aí, ó, os treinamentos. Muito bem. É uma alegria ter vocês aqui hoje. Hoje nós vamos ser um pouco diferente do costume. Nós temos uma atividade para realizar. Nós vamos estar fazendo a consagração do Matias. E aí em seguida a gente começa a ministração. Eu vou começar pela consagração dele, por conta do tempo, do horário. Tá bom? A criança dorme daqui a pouco, então enquanto está acordado, né? Eu tomei um energético agora ali para aguentar. Tô meio ruim. Mas que bom. Tá muito alto aí o som? Retorno? E lá na internet, tem que ver lá para mim. O retorno aqui, tá bom? Muito bem. Eu queria, antes de fazer esse momento da consagração, para deixar registrado, tá filmando aí, né, Evelyn? Eu queria saber, você sabia que hoje é comemorado o Dia do Pastor? Quem sabia disso? Que bom, obrigado pelos parabéns. Né? É Dia do Pastor hoje. Aqui em Primavera tem uma outra data que foi conquistado pela lei municipal. Mas no Brasil, no segundo domingo de junho, é considerado o Dia do Pastor, da pastora, daquele que recebeu um chamado e dedica a sua vida a cuidar de vidas, a acompanhar outras pessoas. Isso é um privilégio. Para mim, o meu maior salário é ser chamado. Eu sempre falo isso. Falo, se fosse para pagar um salário para mim, para eu fazer isso, eu não tinha dinheiro para pagar, porque não tem dinheiro que paga isso. Mas é um chamado. E o chamado para mim é uma honra, porque Deus olha umas pessoas e fala, eu quero você para fazer tal coisa. E você pode achar que não, mas Jesus fez isso. Jesus passou numa coletoria, tinha um cara lá que era cobrador de impostos, trabalhava para o inimigo. Jesus chamou ele, falou, Levi, vem, segue-me. Jesus passou na praia, viu os pescadores e falou, vem, siga-me. E ele não falou isso para todo mundo, ele falou isso para 12 homens. E desses 12 homens, um deles traiu Jesus, que era Judas. Então no ministério a gente tem isso, tem traíra no meio. Tem pessoas que estão aqui, mas nunca estiveram aqui. Tem pessoas que vêm para cá, mas nunca tiveram o coração na obra de Deus. Eu falo aqui no sentido de caminhar junto. Esses 30 e poucos anos, eu e a pastora estamos casados há 35, a gente já experimentou de tudo. Boas amizades, parceria, gente que até hoje fala com a gente, liga, pergunta como é que tá, como está a família, né? Se preocupa. Eu tenho amigos que faz mais de 10, 15 anos que eu não vejo, mas quando eles ligam para mim, eles perguntam como que está a Thalita e como que está o Daniel. Eles sabem o nome dos meus filhos. Eles foram ovelhas, mas se preocupam comigo como pessoa. Ele fala assim, eu tenho acompanhado a Thalita com o segundo filho, que maravilha, que bênção. Então, nesse tempo todo de pastoreamento, eu e a pastora já experimentamos de tudo. Alegrias, tristezas, amizades, trairagem, falsidade, gente que caminha até a próxima esquina e desiste. Gente que desiste de estar junto, mas sempre está por perto. Não está caminhando junto, mas está perto. E tem gente que está perto, mas não está junto. E isso é o chamado. Jesus passou por isso. Jesus teve 12, e desses 12, um traiu, o outro
mentiu dizendo que não era amigo de Jesus, que não conhecia Jesus, negou Jesus. Hoje eu estava pensando sobre isso, Sérgio. Quantas pessoas que falam assim, não, agora vai, agora para valer, agora estamos juntos. Daqui para ali já desiste da caminhada, desiste da fé. O que mais entristece meu coração é quando essa pessoa desiste da fé. Se ela desistir de vir no culto, não tem problema nenhum, desde que ela cultue a Deus, sirva a Deus, entregue a vida ao Senhor. E de preferência que vá congregar em outra igreja, para ter comunhão, porque tem muita gente que é crente de casa, só fica em casa, é fácil. Você só suporta os seus, agora suportar o diferente. Vim aqui, lavar o chão para outro vir sujar, e fala assim, eu vou fazer isso com alegria. Né? Eu vou ajudar alguém sem esperar nada. Eu vou dedicar tempo estudando, orando, jejuando, cuidando, sabe por quê? Porque Deus me chamou para isso. E eu não espero ninguém chegar e falar, muito obrigado, viu, pastor, por você ter... É bom isso. Mas se a gente esperar isso, a gente desiste, Antônio. A gente desiste. Porque, nesses 20 e poucos anos que nós estamos aqui, se contar a vez que alguém entrou nessa porta para falar assim, pastor, eu vim te visitar para ver como o senhor está. Eu vim aqui para orar pelo senhor, pela sua família. Fiquei sabendo que o senhor estava doente, eu vim aqui te visitar. Acho que se tiver uma ou duas, foi muito. Mas eu não estou falando isso por coitadismo. Estou dizendo para você que a gente se esforça para fazer isso. E é um grande privilégio. E às vezes a gente vai até sem condição. Não estando bem de saúde, você vai lá orar por alguém. Quantas vezes eu fui orar por alguém e eu mal. Falei, Senhor, eu preciso dessa cura. Deus falou, vai, minha graça te basta, ora por ele ali. Quantas vezes o casamento estava um inferno e tem que ir lá e falar, vamos orar pelo seu casamento. E o meu também está uma desgrama. Mas por quê? Porque a gente acredita no poder da palavra, no chamado de Deus. Então, para isso, para começar essa minha palavra de hoje, antes de fazer a consagração, tem um texto em Romanos, capítulo 13, versículo 7. Se você nunca fez isso, aprenda. Eu vou te ensinar como é que faz isso. Romanos 13, capítulo 7. Eu quero aqui hoje honrar os pastores que pastorearam a minha vida. Como hoje é dia do pastor, eu vou falar aqui para a câmera, porque eles estão assistindo, ou um dia vão assistir, e eu quero honrar a vida desses homens e essas mulheres que pastorearam a minha vida, que cuidaram de mim, que me ensinaram as primeiras caminhadas na fé cristã. Romanos, capítulo 13, versículo 7, diz assim, dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, o temor, e a quem honra, honra. E eu quero então fazer o que a Bíblia está dizendo. Dai a cada um. Eu quero dar agora honra. A quem? Aos homens e às mulheres que Deus colocou na minha vida. Aqueles que começaram a plantar a semente no meu coração. Eu sei deles de cor, mas para não acontecer de errar, eu escrevo aqui no meu celular. O primeiro é Edmilson Félix Gonçalves e Elaine, que lá em Londrina, em 1988, pastorearam meu coração, me ensinando as primeiras palavras das Escrituras. Eu sei o nome de cor deles. Eu não sei só o apelido. Eu não só suguei deles. Eu fui abençoado por eles. Edmilson Félix Gonçalves e Elaine Gonçalves. Um dia eles vão ouvir isso. Foram os meus primeiros pastores. Depois deles me levaram para a Igreja Presbiteriana Independente de Londrina, a segunda IPI, e ali eu conheci o pastor João Batista de Campos. O João Batista e a sua esposa Vânia foram os pastores que discipularam a minha vida, também no início pastoral. Depois disso, o pastor João Batista saiu da igreja, montou uma comunidade, e nós e a pastora ficamos ajudando. Foi ali que nós começamos a sair do banco para vir aqui na frente, pegar o violão, tocar, pregar, cantar, porque a gente só estava sentado assistindo. Quando todo mundo saiu da igreja, a equipe do louvor toda saiu, os jovens saíram, ficou eu e ela no meio daquele monte de veiarada, e Deus falava, fica. Eu falei, Senhor, mas o meu coração está com eles, o meu pastor está indo. Deus falava, fica, eu quero que você fique. Eu falava, não estou entendendo isso. E fui falar com o pastor, que estava indo embora. Falei, pastor João, o senhor me batizou, o senhor é meu pastor, o senhor está saindo, eu quero sair junto com o senhor, Deus está falando com... eu sinto vontade de ir junto com a mocidade. Ele falou assim, Deus mandou você sair? Eu falei, não, Deus está falando para eu ficar. Ele falou, então obedeça a Deus, fique. Nossa, foi um banho de água fria em mim. E o que aconteceu? Nós ficamos. E ali Deus começou a forjar a nossa vida, Sérgio. Você ir congregar num lugar que você não estava gostando porque não tinha mais jovens, não tinha mais aquela alegria, era aquela coisa gelada, parecia um cemitério. E Deus falando, faça, sirva.
Vai lá na frente, toque, cante, pregue, ensine. Eu falei, ensinar o que eu estou aprendendo? Ele falou, vai lá, põe a sua cara. Eu estava recém-casado com a pastora e começamos a fazer isso. João Batista. Depois dele, veio o pastor Valdir França, que ficou no lugar dele. Caminhamos um tempo ali. Eu tinha uma oficina nessa época, e foi nessa época que o pastor Lucimar Manuel Vieira, com a sua esposa, a Sandra. Pastor Lucimar passou na minha piscina, falou assim, e aí, varão, como é que tá o coração? Eu falei, pastor, ele falou, e o fogo do coração? Eu falei, tá explodindo, vontade de servir ao Deus de tempo integral. Ele falou, vamos comigo para Cuiabá. Eu olhei para a oficina, olhei para ele, falei, fazer o quê? Ele falou, trabalhar comigo. Eu falei, mas fazer o quê? Ele falou, vamos lá para você cuidar dos jovens, cuidar do louvor. Eu falei, mas eu vou viver como? Ele falou, a igreja te ajuda, consigo arrumar 3 salários para você e moradia, tá bom? Eu falei, tá ótimo, eu não ganhava isso, eu estava na oficina. Fechei a oficina, peguei a pastora Thalita com 3... Quantos meses está, neném? Vai fazer 3. Isso foi em outubro que ela nasceu, novembro, dezembro, janeiro. Em janeiro, peguei a Thalita com 3 meses, Daniel, a pastora, entramos na Brasília e viemos para Cuiabá. Fazer o quê? Trabalhar com o pastor Lucimar Manuel Vieira. Ele nos trouxe para trabalhar, então eu quero honrar esses homens que pastoreou o meu coração, a minha vida, a minha família. Depois do pastor Lucimar, nós fomos para a igreja presbiteriana do Boa Esperança, ali conhecemos o pastor José Vieira, e logo ele deixou o pastorado e eu assumi a igreja ajudando, e chegou o pastor Mac Levino, que vocês conhecem bem, alguns conhecem ele, pastor Mac, que ainda considero o meu pastor. Se eu falar para você que se eu quero alguém que pastoreie a minha vida, que esteja andando comigo, ou que eu me sujeite a ele, chama-se Mac Levino. Ele mora em Cuiabá, vou lá visitá-lo essa semana. Ele pregou agora lá naquele evento que nós fomos lá, ele ministrou lá agora também. Pastor Marco Levine e a pastora Deise Randon, um casal abençoado também na minha vida. E de lá nós viemos para cá, eu e a pastora. Chegando aqui, ajudamos o pastor Davi Grubert, um tempo que ele pediu a nossa ajuda na casa de oração, e quero também considerar ele como um pastor que caminhou conosco. Conosco não, né? Eu fui ajudá-lo. E depois saí de lá, deixei a igreja que era dele e falei, nós viemos para cá para começar nosso ministério. E aqui nasceu a nossa comunidade. Então, eu quero honrar esses homens e essas mulheres, pastores, que eu citei o nome aqui, cada um de vocês, muito obrigado. Feliz dia do pastor e da pastora para vocês. Eu sou resultado do seu trabalho. Eu e minha família somos fruto da semente que vocês plantaram em nós. Então a Bíblia diz, quem honra, honra. Então eu quero honrar vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Eu esqueci de um. Eu escrevi ali, mas esqueci. Pastor Jadir Goulart, lá na IPI ainda. Um homem simples, tinha um Fusca. Sérgio, eu nunca vi um pastor tão simples como aquele homem. Ele tinha um Fusca. Ele arrancou o banco do Fusca lateral para encher de frutas e verduras no Ceasa e levar para as famílias carentes. Ele ia lá na frente, porque a igreja presbiteriana exigia terno e gravata. Ele não gostava de vestir, ele colocava o terno e às vezes botava o botão para baixo, outro para cima, assim, sabe? Quando fica. E ele lá pregando, a mulher dele, a Marlene, sentava assim e falava assim, arruma ele. O que, amor? O que? O seu terno está torto. Eu tô ligando lá para terno. Eu nunca vi um homem tão conhecedor da Bíblia como ele. Já faleceu. Mas com ele nós aprendemos o que, amor? Fé. Cada um desses pastores me ensinou uma coisa assim. Eles tinham um monte de defeitos, Sérgio. Mas Deus um dia olhou para mim e falou comigo, Anderson, não olhe os defeitos dele, olhe as coisas boas que eu quis que ele te ensinasse. E com cada um deles, eu tenho uma marquinha assim, ó, esse eu aprendi a leitura, esse eu aprendi a oração, esse eu aprendi a fé, esse eu aprendi a pastorear, esse eu aprendi a discipular, com esse eu aprendi a amar as pessoas. Ele era um pastor cheio do amor de Deus. Então, eu quero dedicar honra a esses varões em nome de Jesus e as suas esposas, pastoras também. Deus abençoe. Muito bem? É sobre isso que eu queria falar hoje aqui, no primeiro momento. No segundo momento, nós vamos... Tem uma expressão que é consagrar ou apresentar a criança. Nós não temos o costume de batizar criança, porque não existe nenhum batismo de criança na Bíblia. Isso aí foi coisa inventada da Igreja Católica para cá, que inventaram esse negócio de batizar criança, para a pessoa ficar ali amarrada àquele sistema.
Ela não tem escolha. Ela, desde pequena, foi, ela tem que ir, e alguns usam isso até como opressão. Você foi batizado ali. Outras igrejas também fazem isso. Mas a Bíblia diz que o batismo não é assim. A Bíblia ensina que o batismo é a pessoa que decide, eu quero me batizar. Pode ser que seja uma criança, mas ela tem que ter uma idade de consciência do que ela quer. Mas não criança abaixo de 5, 6 anos. Uma criança já que estuda, que entende, que chega e fala, eu quero seguir a fé dos meus pais. Quero ser batizado. É isso que a Bíblia ensina. Que ninguém te batiza. Você é que quer ser batizado e se apresenta para ser batizado. É assim que a Bíblia ensina. Então nós não temos o hábito de batizar criança por causa disso, porque foge do ensino bíblico. Mas nós temos o hábito de fazer o que a Bíblia ensina, que é apresentar, consagrar a criança. Jesus foi consagrado, foi apresentado no 8º dia. É um costume judaico, no 8º dia, apresentar a criança. Aí esse dia eu estava perguntando, como é que eu vou apresentar uma coisa que é dele? Não foi? Jesus falou, deixe vir as minhas pequeninas, é dele. Mas é no sentido de você não é apresentar, de dizer, Senhor, esse aqui é o Matias, esse aqui é Deus. Não, é no sentido de vir aqui à frente e dizer, Senhor, esse aqui é um presente do Senhor para nossas vidas. E nós queremos consagrar essa criança ao Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor ajude essa criança, que um dia ela cresça e venha com os próprios pés aqui na frente dizer, eu quero Jesus. Que um dia ela venha à frente numa cerimônia e fale, eu quero me batizar. Porque desde quando eu era pequeno, eu tenho lembranças, ou contaram para mim, que eu fui consagrado ao Senhor. Tem gente que faz isso por mal, sabia? Consagra o filho a Satanás, a demônios, a imagens de escultura. Consagrei meu filho ao Santo Expedito, desde pequenininho. A crença da pessoa dessa margem, ela faz. Cada um faz o que quiser. E tem uns que não faz nada. Deixa meu filho ser qualquer coisa. Como nós somos cristãos e seguimos a Bíblia ensina que a criança deve ser consagrada. E é o que nós vamos fazer agora. Apresentar e consagrar o Matias. E eu vou falar para você. Não sei você, mas eu tenho uma alegria tão grande no meu coração que eu já fiz isso com tanta criança. Mas fazer com os nossos netos é uma coisa do outro mundo, né, Silvio? Porque a gente fala assim, puxa, lá atrás eu nem imaginava que ia chegar esse tempo de ter meus filhos, tendo os seus filhos, e poder desejar para eles o quê? A melhor coisa do mundo, Deus, na vida deles. Essa é a intenção de consagrar a criança. Nós desejamos que essas crianças, vocês aqui do projeto, você criança, você de casa, e as crianças que a gente traz aqui para consagrar, dizendo, eu quero consagrar o meu filho ao Senhor, porque foi o Senhor que me deu, e que ele ande nos teus caminhos, que ele cresça seguindo e servindo ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer. Amém? Traga as crianças aqui, por favor. Vamos orar, abençoar a vida desses pequenos. A Thalita estava ensaiando, só esperando as vacinas na criança, né? Olha a bolotinha que está o bichinho, só no peito. Eita, Glória, já está chorando, ó. Nem fiz apelo. Ei, lasqueira. Que maravilha. Vem cá, Silvio, vem cá, Lu. Essa apresentação, toda a autoridade é dos pais. Nós somos os coadjuvantes aqui, né? Porque nós abençoamos nossos filhos e agora os filhos abençoam os filhos deles. E nós abençoamos de carona aqui, né? A bênção do Senhor sobre quem? Sobre os netos. A Bíblia diz que é uma bem-aventurança. O Sérgio já tem bisneto, né, Sérgio? Olha que bênção. O Sérgio já tem neto que tem neto, tem filho. Olha que maravilha. Eu espero que um dia eu alcance isso, não sei, né? Não sei se eu chego lá do Sérgio. Mas quem sabe, né? Essa geração avançadinha aí. Então, nós vamos fazer isso. Orar, ungir a criança com óleo, porque o óleo é a simbologia do Espírito Santo, né? De consagração. É por isso que a gente vai ungir. Bonita a sua camisa, Estevão. Parece que combina com a minha. Ah, que chiqueza. Em nome de Jesus. Qual que é o significado de Matias? Enviado, bênção de Deus. Isso. Vem de Mateus também, né? Mateus é presente de Deus, né? Eu isso. Hã? Lugar de Judas. Tem gente que fala, o que significa Matias? Lugar do Judas. É porque quando Judas morreu, né? Foi nomeado um outro discípulo e quem foi escolhido foi Matias, no lugar de Judas. Muito bem, então nós vamos fazer isso, consagrar esse abençoado em nome de Jesus. Eu queria, antes de nós ungirmos, vem cá, Estevão. Pega aí, Silvio. Passa na mão de vocês também.
Isso. Sermão do Mateus, Thalita, do Estevinho. Isso aqui não tem mística nenhuma não, tá, gente? Isso aqui é só obediência ao que a palavra ensina. Consagrar nossos filhos ao Senhor. Diante da comunidade, sabe por quê? Vocês são testemunhas. Quem sabe um dia o Estevão vai estar ouvindo essa mensagem e falar: eu estava lá, meu pai estava lá, finado vô Anderson, falou isso, e hoje eu estou aqui sendo abençoado por essa palavra. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Coloque a sua mão aqui sobre a vida da criança. Vem cá, Silvio, vem cá, Lu. Impõe as mãos, Mateus, impõe a mão sobre o seu filho abençoado, em nome de Jesus. Amém. Não aperta não, não aperta não. Dá o microfone aqui, filho. Senhor, em nome de Jesus, consagramos essa criança ao Senhor, porque é presente do Senhor na vida da Thalita, do Mateus, do Estevão, do Silvio, da Lu, da Natália, da minha vida, na vida da Regina, na vida dos nossos irmãos aqui que estão vendo a prova do Senhor, do cuidado do Senhor, do zelo do Senhor. Nós consagramos, como foi feito com Estevão, agora Matias ao Senhor, te dando graças, porque isso aqui é um presente do Senhor, é bênção do Senhor. Que ele ande nos teus caminhos, que ele cresça nos teus caminhos, que ele seja ricamente abençoado e protegido pelo Senhor, que ele seja um homem destemido e seja um homem fiel ao Senhor, que seja um homem próspero, um homem bom e, ó Deus, usado pelo Senhor por onde ele andar, aonde o Senhor levá-lo. Nós consagramos essa criança ao Senhor. Graças te damos por essa vida. Abençoe os pais, Senhor, que dê saúde a eles, discernimento, coragem, ó Deus, dê ânimo, dê, Senhor, a eles tudo que eles precisam, ó Deus, para serem bons pais na vida do Matias, na vida do Estevão. Em nome de Jesus, nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, porque é o Senhor quem nos deu, e nós somos filhos do Senhor, somos discípulos do Senhor. Por isso nós consagramos essa bênção, essa família ao Senhor, em nome de Jesus, que nunca falte para eles os cuidados do Senhor em toda a caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer falar assim? Fala. Quer falar? Fala alguma coisa. Fala assim. Me dê um garpinho de café. Me deu um garfinho de café. Falar? Que alegria poder participar desse momento tão lindo, tão rico, tão abençoado. Você tá aí? Maravilhoso. Deus, Salmo 128 se cumprindo. Ver os filhos dos nossos filhos. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe, viu? Mais um. Se a igreja não cresce com gente vindo de fora, ela cresce com gente nascendo. Glória a Deus. Eu vou ser bem rápido, porque a gente tem uma janta aqui, eu vou ser breve com você. Nós estamos caminhando em qual texto? Qual texto? Hebreus. Muito bem, Hebreus. Qual o capítulo de hoje? Nós terminamos o 3 semana passada. Muito bem, eu vou ler rapidamente com você, que ele é bem curtinho, esse de hoje. Você viu quantos versículos tem? Quem viu quantos versículos tem em Hebreus 4? Diga assim, só 16. Isso, só 16. A Val vai abrir ali para nós. Timóteo, Filemão, Hebreus e Tiago aqui. Hebreus, capítulo 4. A gente está vindo da caminhada do texto de Hebreus que fala sobre o quê? Jesus. Encontrando Jesus lá no Velho Testamento em todas as suas manifestações. Ele era a nuvem, ele era o fogo, ele é a água, ele é o rio, ele é o libertador como Moisés, ele é a fonte da água, ele é o alimento, o pão vivo que desceu do céu, o maná que Deus dava. Jesus vem lá na frente e diga: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Assim como o vosso pai dava pão para vocês, eu sou o pão que desceu do céu para alimentar a sua vida. Então a gente está fazendo isso na carta de Hebreus. No capítulo 4, diz assim:
Temos, pois, porventura, deixado a promessa de entrar no seu repouso. Pareça que alguns de vós fica para trás. Parece que está falando da gente, né? A gente olha assim no meio da comunidade desse jeito, uns vão ficando para trás e tal, né? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Semana passada a gente falou sobre ouvir a sua voz, Deus falando. O primeiro versículo lá de Hebreus fala, tendo Deus outrora falado de várias maneiras, hoje nos fala em Jesus. Então ele continua falando. Aí eu te pergunto, você está ouvindo? Você está ouvindo Deus falar com você? Deus fala com você de várias formas, através da palavra, através de uma situação no trabalho, através de uma situação na política, não sei de que jeito, mas Ele fala, Ele mostra. Você está vivendo a sua vida, Deus está mostrando para você algumas coisas. Lembra que semana passada que eu falei do carro do Antônio? Que acende a luzinha? Quem lembra disso? Então, são sinais de alerta. Deus vai dando sinais de alerta. Sérgio, cuidado, para de olhar no celular. Senão você vai bater o carro. Ô, Vanessa, presta atenção. Ó, olha o menino, cuida dele por causa disso. Ô, Rafael, presta atenção nisso. Está acendendo uma luzinha aqui para você. E se você não prestar atenção, você fala, não dá nada. O segredo é ouvir Deus falar com você e comigo. E Deus fala do jeito dele. Uma das melhores formas de Deus falar é quando a gente lê a Bíblia, Deus falando conosco. Quando a gente ora, é a gente falando com Deus. Ali ele terminou ouvindo. Foi? Versículo 2. Naqueles que a ouviram a palavra. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, a Bíblia diz assim, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Diga comigo, descanso. É coisa de Deus. Descanso. É coisa de Deus. A gente precisa descansar. A gente fala assim, estou trabalhando. Tá, mas você precisa descansar. Muito bem. E outra vez, em outro lugar, a Bíblia também diz, não entrarão no meu repouso. Deus zangou com o povo, falou por causa, lembra da semana passada que eu falei? Que o povo pereceu lá no deserto por causa do quê? Murmuração, reclamação. É discípulo do Tite, fala muito, mas fala o quê? Reclamação, muita reclamação. Conhece aquele desenho do Lip Hard? Era o leão da montanha e a raposa. O leão falava assim, saída pela direita. E a raposa lá, a hiena, falava assim, ó céus, ó vida. Ai, tem culto hoje de novo. Ai, tem que ir na igreja. Ai, tem que ouvir o pastor pregar. Ai, não aguento mais. Né? Uma vez na semana. Não vai dar certo. Acho que não vai funcionar. Tudo é uma reclamação. Conhece gente assim? É ruim conviver com gente assim, né? Murmurador, reclamador, reclama de tudo, nada tá bom. Você serve pão, não tá bom. Você serve doce, não tá bom. Faz salgado, não tá bom. Nada tá bom. Murmura. E Deus não se agrada dos murmuradores. O povo de Israel lá no deserto pereceu, morreu no deserto por causa da murmuração e da incredulidade. Visto, pois, que resta que alguns entre nele, no repouso, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entrarão por causa da... O que faz a gente não entrar no descanso? É sair. Desobediente se lasca. Você quer ver a escola? Não estudou, não passou, recuperação. Né? Não passou de ano, não estudou, hoje não tem mais isso, né? Infelizmente. Determina outra vez, certo dia, que a palavra diz, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Semana passada eu falei sobre isso, coração duro. Você já viu alguém falar assim, ó? Eu falei, coisa de pai e mãe, eu falo tanto, meus filhos não me ouvem. Já viu? Não deixa a toalha molhada em cima da cama. Você vira as costas, a toalha molhada em cima da cama. Guarda o seu chinelo, Pedro. João, cata as coisas do chão. Você vai lá, tá lá jogado. Por quê? Você fala, mas eles não? Não é diferente a nossa vida com Deus. Deus falou em Jesus, falou através dos profetas, fala ainda hoje, mas a gente não dá ouvido. É nisso que eu quero conversar com você hoje.
em dar ouvido à voz de Deus, dar ouvido. Prestar atenção, nós falamos semana passada, mas não é só prestar atenção, é prestar atenção e pôr em prática. Como que eu sei que eu dei ouvido? Quando eu estou praticando aquilo que eu ouvi. Quando eu estou colocando em prática. Muito bem. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda, diga comigo, resta ainda o repouso ao povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Lembra de Gênesis? Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele... Tem até uma igreja que segue essa tradição, né? A igreja adventista, né? Que é qual o 7º dia? O sábado. Se você for analisar biblicamente, o dia que deveria ser guardado, biblicamente, era o sábado. Porque é o 7º dia. Mas, há quem diga que é o domingo, por causa da ressurreição. Jesus ressuscitou no domingo, então tem que guardar o domingo. Mas tem gente que não guarda nada. Nem sábado, nem domingo, não guarda nem um dia. E tem gente que tem aquela regrinha, eu vou guardar esse dia, mas por pura religiosidade. Esquece que não adianta guardar um dia se você não vive os outros dias para a glória de Deus. Não é você ficar um dia sem fazer nada. É você fazer todos os dias a obra de Deus. O descanso é você estar em Deus todo dia. Todos os dias. Eu não vou entrar nessa questão do sábado, porque tem discussão para muito tempo isso aí. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Qual repouso? Em Deus. Para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós vamos focar nisso aqui. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Está acabando. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Já que ele é esse exemplo de sumo sacerdote, olha o que o autor de Hebreus está dizendo. Cheguemos, não é fugimos, cheguemos, então. E não de qualquer jeito, cheguemos com confiança no trono da graça diante de Deus, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Acabou? Senhor, em nome de Jesus, essa é a tua palavra lida. Somente a leitura já edificaria a nossa vida, mas eu quero que o teu Espírito agora nos oriente a como conversar um pouco sobre o que foi lido. Que seja o Senhor nos direcionando, abrindo os nossos ouvidos, ó Deus, para ouvirmos a tua voz através da tua palavra. Se o Senhor não fizer isso aqui, seremos um bando de à toa aqui. Mas se o Senhor falar conosco, podemos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O que eu quero conversar com você sobre o que foi lido? Tem muita coisa, mas eu quero focar em uma coisa. O que é a Bíblia? O que é a palavra de Deus para nós? Este livro que foi juntado, um monte de livro, chamado Bíblia. Nessa Bíblia tem palavra de Deus, tem palavra do diabo, tem palavra de bicho. Já viu palavra de bicho? Na Bíblia? Quem já viu palavra de bicho na Bíblia? Qual é o bicho que falou na Bíblia? A mula. A mula de Balaão. O profeta Balaão está mandando uma mula. E Deus falou para ele, vai para tal canto. Ele desobedecendo a Deus. E de repente apareceu um anjo na frente da mula. E ele batendo na mula para a mula seguir caminho. Porque ele queria ir, Júlio. Sabe o que aconteceu? Ele batendo para a mula ir. Deus colocou um anjo na frente falando, não vai, não vai. A mula virou para ele, você não está vendo o anjo aí não? A mula falou para o profeta. Deus usou uma mula para falar com o profeta. Então, deixa Deus falar com você. Mesmo que essa mula aqui esteja falando hoje. Deixa Deus falar com você. Através da palavra dele, está escrito. Deus fala com você, comigo. Mas se você não tem tempo, você não tem disposição,
Seu negócio é ouvir o homem, não Deus. Eu não estou dizendo que eu sou Deus, eu estou dizendo que nós lemos aqui a leitura da palavra e Deus fala conosco, dona Virgínia. E em todo o tempo, a senhora está lá no sítio, de vez em quando, mexendo nas coisas da senhora, e Deus mostra a situação. Você fala, não, só pode ser o senhor falando comigo, Deus, esse negócio aqui, porque é inexplicável. E você atento, fala, Senhor, obrigado, porque aquela situação fez eu prestar atenção no Senhor. Deus fala. A palavra de Deus aqui, a Escritura, fala conosco. Mas se nós não quisermos ouvir, e tem muita gente, Sérgio, que entra no templo, vai para a igreja, vai para o culto, vai para a missa, vai para a reunião, ouve e sai para o outro lado do outro ouvido, não aprende nada, não presta atenção em nada. É igual o texto que a pastora leu aqui no começo do culto. Lembra lá? O semeador saiu a semear. Jesus, quando vai explicar a explicação da parábola, estou fazendo a junção com esse texto, ele fala assim, o homem saiu a semear. Quantos tipos de solo ele semeou? 4. 4 tipos de solo. Que tipo de semente que ele semeou? A mesma nos 4 tipos de solo. Jesus contando, depois ele vai explicar e fala assim, a semente é a palavra. O solo é o coração. Então a semente sempre é a palavra. E a semente não mente. Eu oro a Deus que Matias receba a semente da palavra no coração dele aqui, ó. E que o dia que ele ficar mais velho, ele jamais desvie do caminho do Senhor. Porque a semente não mente. Quem mente é o solo. Quem mente é o nosso coração. A semente não mente. A semente, ela só tem uma coisa para fazer quando ela é sepultada na terra. Você sabia que a semente, quando você põe ela na terra, sabe o que acontece com ela? Ela morre. Para depois brotar. Foi descoberto há pouco tempo, mas Jesus já disse isso lá atrás. Ele disse que a semente caindo na terra morre. O trigo caindo na terra morre. A semente é o poder. Jesus fala que o homem saiu a semear e semeou à beira do caminho. Sabe que é a beira do caminho? É gente que não tem fixo, lugar fixo, não para em lugar nenhum. Vai de casamento em casamento, de emprego em emprego, de igreja em igreja, de vida em vida, e não consegue firmar a sua vida em nada. Em nada. Eu estou dando esses exemplos, mas principalmente em Deus. Uma hora crê em Deus, outra hora crê no avestruz, outra hora não crê em nada. Ela não firma, porque a semente dela, o coração dela é à beira do caminho. Jesus que explica isso. Jesus fala que esse homem saiu a semear, um à beira do caminho, o outro caiu no meio dos espinhos. E os espinhos sufocaram a semente. O que caiu à beira do caminho não tinha profundidade, terra suficiente. É gente superficial. O que caiu nos espinhos é aquele que vive só em meio de confusão, intriga, espetando a vida dos outros com a língua, falando mal, trazendo maldição, desejando que o outro pereça no trabalho para ganhar a posição dele. Em vez de falar, não, tomara que ele tenha sucesso também, sabe por quê? O meu sucesso não vai ser em cima do seu fracasso. Eu quero que você se dê bem nisso também. Que Deus abençoe, tem espaço para todo mundo nisso. Eu vejo isso no meio da igreja, pastores brigando por causa de ovelha. Se já perguntaram para mim, você não tem medo? Eu falei, não, que leve tudo. Se vier um pastor melhor, todo mundo quiser ir congregar com ele, que vá com Deus. Se está indo com Deus, está no mesmo time. Não estou perdendo nada. O problema é se ir para outro lugar. E aí eu fico triste, porque, poxa vida, estava indo tão bem. Mas eu sou da conversa de Jesus. Aquele que não é contra mim é por mim. Jesus falou isso. Quando os discípulos desceram lá do monte e viu um cara expulsando demônio. Sabe o que o João e o Pedro falou? Mestre, tinha um cara ali expulsando demônio em teu nome. O senhor quer que a gente manda fogo do céu sobre ele? Olha só, os caras tinham acabado de sair do monte da transfiguração e fala para Jesus, tinha um cara ali usando o seu nome, ele não é dos nossos, só quer que a gente manda fogo neles porque nós estamos no poder. Jesus olha para eles e fala assim, vocês não entenderam nada não? Ele é dos nossos. Ele é dos nossos, deixa o cara. Ele está fazendo bem? Tá, então deixa ele. Ué, né, Silvio? Que problema tem ter uma loja de pneu? Que venda pneu. Ué, eu vou tentar vender da melhor forma possível, mas que ele venda o dele, eu vendo o meu e pronto. O meu é pneuzão, o dele é pneuzinho, sei lá, mas é assim. Desejar o bem para todos. Então, os espinhos sufocaram. A outra semeou aonde? No rochoso. No pedregal, cheio de pedra. E Jesus vai explicar, falar, a pedra não deixou a planta criar raiz.
ela não teve, ela quis crescer, mas a raiz do coração duro, que é o que nós lemos agora, o coração duro não deixa a raiz da palavra penetrar no coração. É gente que só serve a Deus por momentos de prazeres momentâneos. Mas na primeira tempestade, por não ter raiz, um vento já derruba. Eu não vou entrar nesse assunto, porque essa é a parábola do semeador, mas eu quero que você atenta pelo texto lá de Hebreus, que vai entrar num terreno bom. Diga comigo, o problema nunca foi a semente. A palavra está aqui, ó, a Bíblia está aqui, está aí na sua mão, está na sua casa, está na igreja, o padre fala, o pastor fala, passa no rádio, você entra no mercado, está tocando música de louvor. A palavra está em todo lugar, mas ela não está aqui. Não está aqui. Não está nas atitudes. Está só na língua. Não está na vida. Quando a palavra, a semente foi semeada num bom terreno, escute, Jesus vai dizer nos 3 passados. À beira do caminho ouviram, mas não deram atenção. No meio do espinho, ouviu, mas não deu atenção. No terreno rochoso, ouviu, mas não deu atenção. No terreno bom, pega o texto de Lucas. O texto de Lucas que eu gosto, acho que é Lucas 4, se eu não me engano. Aquela versão de Lucas 4, que é a mesma parábola, mas esse versículo, eu vou terminar. Lucas 4, é isso? Não, Lucas 8:15. Lucas 8:15, é a mesma parábola, mas nessa parte eu gosto, essa explicação de Jesus. É Jesus falando, você não precisa acreditar em mim não, só acredita que Jesus está falando. Lucas 8, no versículo 15, quando Jesus vai falar da semente que caiu no bom terreno, ele fala assim, mas aquela que caiu em boa terra são as que, ouvindo a palavra, com o coração reto e bom, retém e dão fruto com perseverança. Conserva no coração de Deus. Quem ouve a palavra de bom grado, você já conversou com gente, você está conversando com a pessoa está assim com você, mas a cabeça dela está fora do ar, você fala assim, poxa, estou perdendo meu tempo aqui, porque eu estou tentando conversar, a pessoa não está prestando atenção em mim, não é? É mais ou menos isso. A palavra vem, entra, mas não penetra. Mas quando penetra, o texto diz aqui, tem uma versão que diz, ouviu de bom grado, de bom coração, com sinceridade, tipo assim, Antônia, eu vou falar agora para você, eu falei para o pastor um dia, eu estou por aqui com gente, que você fala, a pessoa não te valoriza. Você está ali investindo tempo, palavra, ensino, e a pessoa não valoriza a palavra de Deus. Vem no culto e quer que agora, no final do culto, aqui numa conversa de 5 minutos, resolva 30 anos de desgraça na vida. Não resolve. Não resolve. Vem aqui dia de semana, senta aqui comigo, vamos chorar junto. Chama eu e você para nós jejuar pela sua filha, pelo seu casamento, pelo seu trabalho. Vamos fazer isso? Não tem tempo. Mas quer que em 2 minutinhos aqui, depois do culto, resolva. Eu falei, meu amigo, vai servir outro Deus. Que esse Deus que eu creio não é um Deus de domingo, é um Deus de todos os dias. Em oração, em consagração, em busca, em chegar e falar, Sérgio, onde você está, Sérgio? Ah, pastor, estou aqui furando um poço. Ô Sérgio, você pode me encontrar hoje, tal hora, porque eu estou precisando de uma oração. Vamos se reunir para a gente orar junto. Põe a mão na minha cabeça, expulse o demônio que está querendo fazer o largar da minha mulher. Jejua pelo meu filho, comigo. Meu filho está doente, está enfermo, está nas drogas, está no crime. Luta comigo. Não tem tempo. Não tem tempo para essas coisas. O solo bom é aquele que para e fala, a pastora ganha dinheiro ouvindo os outros. A psicologia assim, senta e escuta. De vez em quando fala algumas coisas, mas escuta. Só que ela tem que escutar de bom grado. Ela tem que ouvir e tentar entender o problema. Buscar a raiz do problema para ajudar a pessoa. Geralmente ela não fala o que a pessoa tem que fazer. Ela leva a pessoa a descobrir qual é o problema. Por mais que ela esteja vendo, ela não pode falar, é isso. Ela fala assim, analise isso, analise isso, analise isso. Porque não adianta. Você não consegue mudar quem não quer mudar. Não adianta. Você não consegue ensinar quem não quer aprender. Você não consegue dar se você não tem. Então o poder da palavra é o que a própria palavra diz dela. Volta lá no Hebreus, aquele texto que ela é viva e eficaz. Hebreus 4. Eu quero que você entenda que o poder da palavra, para você ter descanso em Deus,
É você acreditar na palavra de Deus. A semente é a palavra. Seu coração, um coração de espinho, de pedra, à beira do caminho ou um terreno bom? Vou te dar uma dica. Por mais espinho que tenha, por mais pedra que tenha, por mais à beira do caminho que seja, Deus é poderoso para transformar qualquer terreno em lugar frutífero. Olha para Israel. Não tem o que o Brasil tem de terra. Eles produzem as melhores frutas do mundo na areia, Silvio. Eles têm uma tecnologia de estudo do solo que... Aqui em Primavera, você sabe disso, o Júnior, vocês conhecem os homens do plantio aí, eles trazem tecnologia de Israel para cultivar o solo. Por quê? Porque eles sabem trabalhar o solo. Quem quer é o povo de Israel, o povo de Deus. Eu entendo assim, Sérgio, Deus pode transformar qualquer coração duro em um bom terreno. Basta a gente dar ouvido à palavra. É o versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é... Primeiro, ela não é morta, ela é viva. Ela não é um texto amarrado, preso num livro. Ela é um organismo vivo. Ela tem que sair do papel e ser conjugada em verbo. O verbo é ação. Todo verbo é ação, reparou? Eu vou, eu jogo, eu pratico, eu amo. Esse negócio de falar, eu amo. Tá, você fala eu amo, mas você pratica? Não, então você não conjuga o verbo, você só fala. Todo verbo é ação, Sérgio. Ela é viva. A palavra de Deus é viva. Eu aprendi isso com o Edmilson, esse rapaz que eu falei para você que me evangelizou. Ele me ensinou aqui, ele mostrava para mim, olha aqui, Anderson, olha, lê aqui. E eu lia, eu falava assim, eu não conseguia entender quase nada. Até que um dia aquela coisa aconteceu comigo, Valdirene, o que Jesus falou para os discípulos um dia. Certa vez Jesus estava falando com os discípulos assim, as palavras que eu tenho dito para vocês são espírito e vida. Eu imagino que alguns discípulos assim, tum. Tem gente que fica preso à letra. Não estou falando da letra, gente. Tem gente que lê um capítulo todo e não vive nada. Tem gente que lê meio versículo e vive aquilo. Show de bola. Porque a palavra tem que ser viva e vivida. E ela não é só viva, ela é eficaz. O que é eficaz? Funciona, dá certo. Ah, eu não gosto de ler Bíblia, eu não concordo. Então fica com sua vida medíocre. Sem Deus. Você acha que sem Deus, sem a palavra de Deus, você vai ser o Elon Musk da vida? Você pode até ser, financeiramente. Mas quem prometeu riquezas para adoração foi o diabo. O diabo falou para Jesus, você é o filho de Deus? Ajoelha aqui. Ó, todo esse reino eu vou te dar. Foi o diabo que fez proposta para Jesus. Não foi Jesus que fez proposta para ninguém. Você não vê nenhuma proposta de Jesus. Falou, segue eu que eu vou te dar um monte de coisa boa. Não, Jesus falou assim, ó, se você me seguir, se prepare. Que vai ser um arroxo terrível. Até sua família vai se voltar contra você. Já viu isso na Bíblia? Filho contra pai, pai contra filho. Você vai arrumar confusão. Aconteceu isso comigo. Quando me converti, a minha família toda, eles estão aqui de prova, tirava onda de mim. Chegava em casa, pegava a Bíblia para ir para a igreja. Eu ia sair assim, meu tio. Ei, irmãozinho, já está com o desodorante embaixo do braço para ir para a igreja? Tirando onda na minha cara. E depois? Se converteram. Todo mundo encontrou a palavra. Glória a Deus. Entenderam o poder da palavra. Olha lá, viva e eficaz. E ela é tão viva e tão eficaz, olha aqui para mim, que ela é mais penetrante, ela não é menos, ela é mais penetrante do que qualquer espada. O que é uma espada de 2 gumes? Ela corta os 2 lados. Sabia que punhal não tem fio, né? Punhal só fura. É igual a baioneta, né, Silvio? A baioneta ela fura. Não corta, fura. A espada, ela fura e corta dos 2 lados. Ele está dizendo que a palavra de Deus é tão poderosa que ela pode perfurar, penetrar, cortar. Mas não está falando sobre medicina, está falando sobre a vida humana. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra o mais profundo do seu coração, da sua mente, da sua vida, se você permitir, ao ponto de lá, Vanessa, lá na Chavantina, quando você estava sendo produzido pelo seu pai e sua mãe, e dizer, Vanessa, aqui eu estou mudando a sua vida. Foi o que Deus fez comigo. Quando Deus me levou a viver uma experiência lá no útero da minha mãe, Deus falou, é isso, Anderson, é isso. Eu falei, é isso. E vocês já sabem da história, eu já contei para alguns. Como que Deus mudou o meu conceito. Ela penetra o mais profundo até a divisão da alma
do Espírito. Tem gente que acha que alma e Espírito é a mesma coisa. O texto aqui diz que são tão unidas que existe um poder da palavra que pode dividir alma e Espírito. Juntas e medulas. Já viu o transplante de medula? Viu como que é feito o transplante de medula? É tão sensível. Tem gente que sofre um acidente, cria uma lesão, perde todo o movimento, porque é muito sensível, muito delicado essas coisas. Mas o poder da palavra de Deus vai para além disso. Ele pode dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta, ela tem poder, ela tem autoridade para fazer o quê? Olha aqui comigo agora, que é o que nós precisamos. Trazer discernimento. Júnior, faço ou não faço? Vou ou não vou? Invisto ou não invisto? Calma, Senhor, me dá uma direção. O poder da tua palavra, Senhor, não é só tua palavra aqui escrita, é a palavra de Deus criada. Quando Deus fez o mundo, Ele criou através da palavra dele. Então, Sérgio, o que você quer resolver na sua vida? Pergunte para Deus e Deus responde para você. Deus mostra para você, Deus dá direção. Só que a gente vai na onde? No embalo do tô sentindo. Que sentindo? A vida do crente não é de sentimento, é de fé. Fé é você dizer, Senhor, estou aqui, o que eu faço? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Dá uma direção. Usa a boca da mula lá para falar comigo. A mula vem e fala, não vai fazer não, Marquinhos. Deus está falando que você não fazer. Você fala assim, mas como o pastor sabe? Eu não falei nada para ele. De repente Deus falou alguma coisa para você, eu não sei. Agora uma coisa eu sei, Deus fala. Porque a palavra dele é viva e eficaz. Para discernir. Discernir o quê? Sabe o que você está pensando aí? Deus já sabe. Sabe o que você vai pensar amanhã? Deus já sabe. A palavra de Deus, ela tem o poder também para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Por isso que eu não me deixo ser levado por esse negócio de meu amado pastor, graça e paz aqui, porque eu percebo que existe falsidade no coração de certas pessoas que vêm querendo melar uma coisa que em vez de chegar e falar assim, e aí Zé Ruela, você tá bom? Tô bom, cara, maravilha. Tem mais respeito comigo aquele cara que me chamou de Zé Ruela do que aquele que chega e amado pastor, graça e paz, que Deus abençoe. Porque a intenção do coração daquela pessoa não é essa, é só boca para fora. Já vivenciei isso muitas vezes. Gente que vem querendo te elogiar, mas só para puxar seu tapete. Fala logo o que você está precisando. Por quê? Porque eu sei que isso não é assim que você vê que vocês conversam de... O que eu quero terminar com você aqui essa noite? Primeiro, Deus continua falando. A palavra de Deus é poder. Ele fala conosco. O texto que nós lemos fala sobre descanso. Quer ter descanso? Quem quer ter descanso na vida? Quem quer ter descanso? Eu vou te dar um conselho. Palavra. A palavra de Deus é que nos dá descanso. Mas não é a palavra de obrigação de leitura. É a palavra de você conversar com Ele todos os dias, ter experiência de leitura da palavra e dedicar tempo com Ele. Mas não é igual você faz com certas pessoas, não. É exclusivo. Você e Deus. Só você e Ele. Sabe, Lu, aquele tipo de oração que não sai nenhuma palavra da boca, mas que escorre lágrima, e Deus fala, eu estou lendo a sua lágrima. E se ele chorando diante de Deus, porque você não consegue nem dizer o que você está sentindo, Deus fala, eu sei o que você está sentindo. E o último versículo lá diz que o sumo sacerdote não é qualquer um, é aquele que sofreu, sabe, lembra do texto da semana passada, sabe o que é sofrer, e pode o quê? Nos ajudar. Olha lá, cadê? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa, ele não é um cara que não pode se compadecer, ele pode se compadecer, sabe por quê? Ele vai falar assim, Daiane, você foi traída? Eu sei que é isso, eu fui traída. Ô Júnior, falaram mal de você? De mim também. Falaram que eu era beberrão, que eu era filho de Beelzebu. História de Jesus. Chamaram Jesus de filho de Beelzebu. Ele fala, eu sei que é isso. Você foi abandonado, Sérgio? Eu sei que ia ser abandonado, eu estava na cruz, pendurado. E o meu pai me abandonou. Porque Jesus fala assim, Eli, 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 lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o abandono. E você sabe por que Deus abandonou Jesus na cruz? Porque os nossos pecados, de todo
todos nós estávamos sobre ele. E naquela hora Deus falou assim: você assumiu a maldição deles. Toda a maldição que estava sobre aquela humanidade estava sobre Cristo Jesus. É por isso que Jesus sabe o que é padecer. Eu quero dizer para você hoje sobre isso. Diga comigo, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela funciona. A palavra de Deus deu certo, dá certo e sempre dará certo. Eu quero esse descanso debaixo da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, traga-nos descanso na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tinha mais coisa para falar, o nosso tempo está curto, eu quero terminar dizendo uma coisa. Eu vou viajar semana que vem e eu nunca fiz isso aqui da frente, vou fazer hoje pela primeira vez. Você que está em casa, se você puder me ajudar, eu preciso levantar um recurso para eu ir nessa viagem. Eu vou postar meu Pix, não é o da igreja não, é o meu Pix, porque é um dinheiro particular para eu fazer essa viagem. Se você puder me ajudar, eu agradeço, tá bom? Sabe que eu não sou de pedir dinheiro, mas é que eu estou sem dinheiro mesmo. Então, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, uma boa semana para você, você de casa, você aqui. Eu vou no congresso lá em São Paulo, no sábado é o congresso. De lá eu vou dar um pulo em Londrina, dar um abraço na minha mãe. E depois eu vou em Brasília ter com meus irmãos um tempo de Deus. Meus irmãos que são filhos do meu Pai. Deus está estreitando a nossa vida. Deus está trazendo um conserto na nossa vida. Eu não sei você, mas eu amo quando Deus resolve consertar coisas lá de trás. Nossa, mexe com tanta coisa na nossa vida. E eu creio nesse Deus que conserta as coisas. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esta noite. Te agradeço pela vida dos meninos do projeto que estão aqui conosco. Ó Deus, abençoe cada um deles em nome de Jesus. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra aqui lida. E tudo aquilo que eu falei aqui, que não seja do Senhor, seja arrancado da mente de cada um. Mas tudo aquilo que for palavra do Senhor lida e tentado explicar através do ensino que entre na nossa mente e gere fruto, como foi dito na leitura inicial. Uma semente que produza frutos. E essa semente é a Tua palavra no coração, na vida e na mente de cada um. Oramos assim agradecidos em nome do Senhor Jesus. E todos que creem digam amém. 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 Deus te abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus. Graça e paz.